Olá a todos, como é que estamos? Como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, 3 de julho de 2024, uma quarta-feira, nevoeiro em São Paulo, dia frio, por volta aí de 14, 15 graus. Nossa fonte hoje será Alistair Crook, nascido em 1949, é ex-diplomata britânico, fundador e diretor do Conflicts Forum, com sede em Beirute, Líbano, organização que defende o envolvimento entre o Islã político e o Ocidente, buscando um consenso, um entendimento, um diálogo, uma compreensão. Figura importante dentro da inteligência britânica, o serviço secreto britânico, do qual ele foi consultor, o famoso MI6, né? Basta se você se lembrar aí dos filmes do James Bond, está sempre lá o MI5, o MI6, né? Ele foi também diplomata da União Europeia. É uma das nossas fontes aqui no nosso Luz no Fim do Túnel. O Alistair tem escrito já há algum tempo que a Europa e os Estados Unidos estão num período alternativo de revolução e guerra civil. Ontem eu falei no meu vídeo sobre a questão cíclica de 80 a 85 anos, pela qual os Estados Unidos vem passando periodicamente já há vários ciclos, né? Bom, esses conflitos aí, eles tendem a se prolongar, hein? E pode se chegar até um ponto culminante, revolucionário, né? Na realidade, essa ideia de uma revolução, de um pico revolucionário, ela está dentro aí de uma permanente guerra cultural que vem sendo engendrada aí através de um lento trabalho e que pode chegar até uma convulsão social, né? Também cresce hoje uma contra-revolução, como tem ocorrido lá na Europa, e também a ideia supostamente de uma direita que vem crescendo também nos Estados Unidos e no Brasil, na América Latina, e que fala muitas vezes em nome de valores morais tradicionais, mas que muitas vezes nos parece pouco preparada para lidar com uma ordem internacional cada vez mais opressiva. Veja, a primeira nação a quebrar esse molde aí internacional parece ser a França de Marine Le Pen, né? O resultado das eleições europeias para o Parlamento Europeu pode ser visto aí como o primeiro gole de uma bebida mais forte, hein? Um clima mais radicalizado. Em breve teremos eleições antecipadas na Grã-Bretanha e na Alemanha, em grande parte da Europa. Veja, a Europa já está entrando num estado de desordem política mais acentuada. As estruturas de poder do Ocidente, lideradas aí pelo excepcionalismo americano, detêm ainda uma enorme riqueza, detêm muitas instituições da sociedade, do sistema globalista, bancário, militar, industrial, né? E tem meios de, principalmente financeiro, e tem meios de aplicar a sua vontade excepcionalista, ainda com fortes possibilidades de causarem malefícios, né? Mas como é que vão gerir um Ocidente que se aproxima de um colapso moral, um colapso político e até mesmo um colapso financeiro? Estamos num processo de desdolarização, que é um processo lento e doloroso. Provavelmente, as estruturas de poder ocidentais, a elite, o deep state ocidental, né, eles vão dobrar a aposta, como já vem fazendo. Mas essa pode ser uma geopolítica de alto risco. As estruturas aí de poder dos Estados Unidos estão um pouco desconcertadas aí com a previsão aí, com o presságio que se tem hoje sobre o sistema eleitoral europeu. A Europa começou um movimento, um motim, né? O espelho da Europa está se desfocando, você já não sabe mais para onde ela está indo, né? E no meio desse cenário você tem ainda um Joe Biden visivelmente oscilante, né? Talvez seja uma fenda aí no seu excepcionalismo unipolar internacional. Veja, já existe uma escalada militar liderada pelos Estados Unidos. Ela está fortemente ligada à guerra da Ucrânia. O seu objetivo aí é claramente provocar uma retaliação da Rússia. Os Estados Unidos aumentam progressivamente as violações da OTAN, as tais linhas vermelhas estratégicas da Rússia. Os falcões dos Estados Unidos, os neocons, aí, os jázaros, a máfia casar, aí, o lobby sionista, e querem submeter Moscou, né, deixando a Moscou a opção de retaliar. Inclusive, círculos íntimos em torno de Vladimir Putin desejam que a Rússia retalie mesmo, inclusive com bombas nucleares táticas a pelo menos 2 ou 3 capitais europeias. A coisa já está neste ponto, pelo menos do ponto de vista da ameaça ou da dissuasão. As elites ocidentais não acreditam nesses alertas de Moscou, elas acham que é tudo bravata.
que é tudo garganta. Simplesmente eles desprezam os russos, simplesmente menosprezam os povos eslavos, né? É uma guerra racial também, uma guerra racialista, né? Anglo-saxões aqui, né? Do lado do Ocidente, eslavos lá do lado do Oriente, chineses daquele lado lá, né? Há uma provocação aí das elites americanas. Talvez eles queiram segurar o Joe Biden até o último segundo, e daí ele entra então com aquele que realmente vai ser o escolhido da elite. Talvez seja uma escolha de compromisso. Olha, nós não podemos lutar contra esse cara, né? Nós também não podemos simplesmente tirar ele de cena, né? Por exemplo, colocando ele na prisão, ou dando sumiço nele, ou acabando com ele, como eles fazem tantas vezes, como fizeram com os Kennedy, né? Bom, então vamos segurar esse cara, vamos puxar, botar as cordinhas nele e vai ser ele, porque aí o povo vai aceitar, né? Eles têm que manipular a opinião pública, eles também têm que jogar o grande jogo da política. Ou talvez eles pretendam aí antecipar uma sucessão aí do Joe Biden, ou talvez eles queiram implodir a Ucrânia, né? Pisar nos ovos, né? Chutar o balde, né? Fazer uma guerra, e daí você pode segurar lá o Biden na presidência, né? Porque aí você entra numa situação, num estado de sítio, num estado de guerra. As eleições são canceladas, né? São adiadas. A elite estadunidense quer mudar o seu foco, aí ela gostaria de deixar de lado esse problema da Ucrânia, ela gostaria de ganhar a guerra da Ucrânia e poder se concentrar totalmente em Taiwan, né? Quer dizer, se ele tira muito o olhar de Taiwan, o chinês vai aproveitar esse momento de vácuo do poder no Mar da China para ir, né, para ir cada vez mais cercando a ilha, que é da China. O chinês não vai mudar de ideia com relação a Taiwan. Então, o americano ele tem muito receio, né, de não conseguir nenhuma coisa nem outra, nenhuma vitória na Ucrânia e nem mesmo poder controlar a posse de Taiwan, finalmente, pela China continental, né? Mas por que a Europa está em motim? Veja, o motim surgiu porque já perceberam que a estrutura dominante do Ocidente não é aquilo que ela vende de si mesma. Ela se vende como um projeto liberal, de liberdade, de democracia, né? Não, mas na verdade a realidade é outra. A realidade é um sistema de controle tecnocrático, né? Tecnológico, ultramecânico, é uma tecnocracia gerencial, né? Ela é imposta desde Washington. Então você não dá para vender o sistema de controle tecnocrático como liberalismo, né? Sendo que o liberalismo também não é nenhuma espécie de salvação, não é. Ele é vendido como uma salvação, né? É muita alienação, né? Veja, na Europa, você tem o problema da Ucrânia. A Ucrânia não é a Europa. Por que o europeu está se preocupando com a Ucrânia, que não tem nada a ver com a Europa? A Ucrânia é um povo eslavo ligado à Rússia. Por que eles têm que comprar uma guerra que não é a deles? E o problema da imigração? Quanto mais guerras os excepcionalistas fazem, mais imigração, né? Mais povos se deslocam para a Europa, né? A queda aí também do altíssimo padrão de vida do europeu, os europeus estão confusos, né? Eles foram criados desde a Guerra Fria na narrativa de que o liberalismo é o fim da história, acabou a história, o liberalismo venceu. O mundo é unipolar, ele é liderado pelos Estados Unidos, e todos nós seremos alegres e felizes para sempre no mundo de Nárnia, né, na Disneylândia, no mundo de Batman e Robin. Isso tudo é muito ilusório. A realidade é um controle crescente, vigilância, censura, cancelamentos, tecnocracia, confinamento, emergência climática, né, vírus, né? Cadê o liberalismo? Não, o que temos aí é um totalitarismo. Até mesmo o Donald Trump, quando era presidente, foi cancelado das redes sociais. Imagine, de lá para cá ainda piorou a questão da vigilância, né? Do cancelamento. E a Ursula von der Leyen, poderosa aí da Comissão Europeia, diz: se você pensa na manipulação na manipulação das informações como um vírus, ora, é melhor ficar logo inoculado com a doença. Está defendendo, então, a manipulação da informação como um vírus, né? Então é melhor você ficar inoculado com a doença. Por exemplo, você toma uma vacina e fica com a doença, né? Você aceita. Então, o liberalismo já não existe mais, ele está num vácuo aí, nos seus estertores. Quando é que ele se tornou iliberal? Quando é que o liberalismo se tornou iliberal? Vamos ver isso aí. Veja, vamos analisar essa questão. Veja, a reviravolta aí, quando o liberalismo entrou em xeque, foi na década de 70. Vamos um pouco de história aqui. Em 1970, o Zbigniew Brzezinski,
poderoso geopolítico a serviço dos Estados Unidos, ele se tornaria conselheiro de segurança nacional do presidente Jimmy Carter. Ele publicou um livro intitulado Entre Duas Idades, o papel da América na era tecnotrônica. Já se falava em tecnocracia em 1970. O Brzezinski argumentou assim: a era tecnotrônica envolve o aparecimento gradual de uma sociedade controlada. Essa sociedade é dominada por uma elite tecnocrática científica, que exerce uma vigilância contínua sobre cada cidadão, manipula o seu comportamento e molda até mesmo o seu funcionamento mental, intelectual. Não de uma pessoa, de todas as pessoas. Ora, isso daí é o novo normal. E esse é o mundo que passou a vigorar, né, após a era do vírus, né, da vacinação em massa, né. Bom, e depois o Brzezinski, ele falou, o Estado-nação, o país, a nação, né, o Estado, o governo de um país, né, que é uma unidade fundamental de uma vida organizada ou civilizada do homem, já não é a principal força dos nossos tempos, né. Hoje quem tem que mandar no mundo é o sistema bancário, é a banca internacional, né, são as corporações transnacionais, as corporações, o complexo industrial militar, financeiro, que agem muito à frente das necessidades políticas de uma nação, um Estado. Ou seja, ele deu um cheque aí na soberania nacional, em função de um mundo aí globalizado, dominado por uma elite bancária, tecnocrática, né, e corporativa. E os anos 70, para poder fazer isso, foi fundado a Comissão Trilateral, né, que é o coração secreto da Matrix, né? Quando o Jimmy Carter assumiu o cargo da presidência em janeiro de 1976, o seu gabinete, aí, as suas eminências pardas, os secretários, aí, os conselheiros em torno dele, né, os Jázaros, né, os Casares, aí, os Ashkenazes em torno dele, o lobcionista já estava lá, né? Quem? A Comissão Trilateral dos Rockefeller. Os Rockefeller criaram a Comissão Trilateral, que iria juntar os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão para dominar o mundo, mas na verdade eram os Estados Unidos, né? Por isso se chama Trilateral. Em Washington, o governo Carter era chamado de a presidência dos Rockefeller. A presidência dos Estados Unidos e os principais departamentos do governo federal foram assumidos por uma organização privada, familiar, globalista, né? Que é a família Rockefeller, dedicada à subordinação dos interesses internos dos Estados Unidos aos interesses internacionais aí dos bancos, do Chase, né? E as corporações multinacionais, né? Seria injusto dizer que a Comissão Trilateral dominou a administração Carter. Não, a Comissão Trilateral é a própria administração Carter, né? Todos os principais cargos de política externa e econômica do governo dos Estados Unidos, desde Jimmy Carter, foram ocupados por alguém da Comissão Trilateral dos Rockefellers. E assim continua, de certa forma, até hoje. O público mal sabe quem realmente manda nos Estados Unidos, o seu famoso Deep State. Há quem pense que o Deep State dos neocons, aí, Rockefeller, é uma teoria da conspiração. Não é conspiração. É o estado natural e permanente dos Estados Unidos. E tem filiais em toda a Europa. E o europeu começa a se dar conta disso, e começa a se rebelar, né? Muitos europeus estão dispostos aí até uma mudança mais radical. O que propõe o Rockefeller? Veja, ele impõe aí sua oligarquia financeira aos cidadãos e você pode ser o que você quiser. Olha, nós te emprestamos dinheiro para você fazer os seus negócios, para você ficar endividado, você pode ter 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartões de crédito, né? A gente vai aí recalculando, fazendo uma portabilidade, né? Nós vamos aí refinanciando a sua dívida, né? E você pode ser o que você quiser, nós te damos a política identitária, né? Você pode se identificar como um Antifa, um Black Lives Matter, né? Ou ser um woke. Você pode ter mais de 50, 60 sexualidades, escolha uma para você, né? Nós te damos a sensação de que você pertence a uma tribo única, que só você pertence àquela tribo. Nós te damos uma diversidade infinita. E as elites anglo-americanas mantêm aí os seus recursos econômicos e o seu poder também sobre a Europa, né? Incorporada mais ou menos assim, olha, europeu, você não precisa mais ser francês, holandês, português ou sueco, você é europeu, olha, isso é mais chique, é mais bonito. Nós te damos uma nova identidade, uma cidadania de bloco, né, de união, né? Mas essa identidade não é você, hein? É uma identidade que nós colocamos sobre você, viu? Não se esqueça disso. Bom, vamos voltar um pouco atrás. Veja, há pouco tempo atrás, até o século XIX,
A economia humana sempre esteve incorporada na sociedade. Veja, os costumes da sociedade, a economia humana, o trabalho das pessoas, a produção das pessoas, mesmo já em meio à Revolução Industrial, ainda existia uma política, ainda existia uma subordinação à política nacional, aos costumes daquele país, daquela nação, da sua língua, da sua religião, né? As relações sociais estavam bastante, digamos, havia uma certa harmonia, né? E uma certa ideia de nacionalismo, de localidade, de pertencimento, né? Mas que não era um identitarismo, era um processo secular e mesmo milenar, né? O inverso disso daí, que é o mundo de hoje, é o mundo à moda Rockefeller, né? Que é a fragilização dos laços sociais. Querem mesmo destruir a ideia de família. A atomização da comunidade. Você está no meio de uma multidão, mas você se sente completamente sozinho, individualizado. Você não tem mais um conteúdo metafísico, né? Não há mais um propósito, um significado existencial para a vida. A própria religião passa a ser um inimigo, uma religião é jogada contra a outra, né? E é assim que o europeu se sente. Olha, eu não conto mais, eu não pertenço mais a alguma coisa, eu não tenho mais importância nenhuma. Os europeus estão entendendo isso agora na pele, né? Eles se veem à frente de um jogo de soma zero. Eles vão perder, eles estão sentindo isso daí. E as pessoas passam a se ver cada vez mais como adversários. Você não vê, o francês não está mais vendo o alemão como um europeu, ele está vendo como um adversário. Veja quantas vezes eles já entraram em guerra, né? Esse é o preço da democracia, né? Imposta aí pelo Oeste, pelo Far West, né? Os debates são intermináveis ali na União Europeia, né? E nos Estados Unidos também, e no Brasil também, sem que se jamais chegue a nenhum consenso. É uma diluição, uma despersonalização. Quer dizer, no mundo que mais promove o individualismo, os indivíduos estão sem personalidade. Ele é um individualismo despersonalizado. Vamos tomar agora como exemplo, já na segunda para a terceira parte do vídeo, hein? Por exemplo, o conflito lá de Israel e Palestina. Veja, as camadas dominantes dos Estados Unidos apoiam zelosamente o sionismo israelense. Veja, a ordem internacional está ruindo e o poder estrutural dos Estados Unidos fica cada vez mais intransigente. Ele teme também cair num jogo de soma zero, né? Vai chegar um ponto que a produção de armas da indústria armamentista americana, que está lucrando horrores com a guerra da Ucrânia, não vai lucrar mais, né? Porque no processo de desdolarização, ele também, isso tem um limite, né? Bom, voltando, veja, uma narrativa israelita para a guerra. Veja, ele tem a narrativa deles, né? Do povo escolhido, da terra prometida e tal, e tem uma narrativa do resto do mundo. Olha, vocês são antissemitas, vocês não sabem que nós podemos fazer isso, que nós temos o direito e tal. Na verdade, o resto do mundo ele está fazendo o quê? Está acusando o genocídio, a extravagante imoralidade de fazer um porto em Gaza para vender gás para uma Europa que agoniza. São dois mundos e não se encontram mais. E o conflito ele já não é que ele vai piorar, ele já está piorado, né? E ele é um piorado que tende a piorar ainda mais. Veja, não tem futuro a guerra de Israel, né, contra o Irã, na verdade, né? Bom, voltando ao David Rockefeller e o seu grupo aí, Bilderberg, que também foi uma das instituições que eles fundaram. Aí, veja, a sua política, a política do Deep State, ele previu lá naquela época que o século XXI seria o século americano. Veja, não é o XXI, o século americano foi o século XX, Mr. David. Como? Como é que eles iam ter o século americano? Controle o petróleo e mantenha o dólar no topo. O resto vem junto. Já não estão mais conseguindo fazer isso, hein? Controlar o petróleo. A Arábia Saudita está vendendo em yuan para a China. Está vendendo em rublo. Está negociando lá em iene. Bom, daí aparece um documento aí do temível think tank, o Clube de Roma. Que, aliás, o Clube de Roma também é uma criação do Rockefeller, né? Esse documento chama Limites ao Crescimento, em 1971. Quer dizer, ao mesmo tempo eles querem o século americano, o petróleo e o dólar o tempo todo, mas
mas existem limites ao crescimento. A civilização vai sobrar devido ao aumento populacional. Eles são malthusianos, eles acreditam que a população cresce em progressão geométrica e os alimentos crescem apenas em progressão aritmética, né? Vai haver um esgotamento dos recursos naturais, dos recursos energéticos, e aí é que começa a mudança climática, os créditos de carbono, a mudança de modelo para uma energia verde e tal. E vem os especialistas, né? Os líderes de multinacionais, os CEOs de bancos, burocratas, a ONU, a Comissão Trilateral, né? Eles é que tinham a visão e o conhecimento tecnológico para gerir a sociedade do futuro, né? E o conselheiro do presidente Bill Clinton, aí para a conferência da ONU, então o Tim Wirth, disse alegremente: nós temos que enfrentar a questão do aquecimento global. Mesmo que a teoria nossa seja falsa, veja, o cara não falou com essas palavras, tá? Mas mesmo que a teoria esteja errada, a coisa certa a se fazer é lutar contra o aquecimento global. Quer dizer, mesmo que não exista aquecimento global nenhum, né, é a coisa certa a se fazer. Veja aí o maquiavelismo, né? E a coisa toda era errada, mas a política estava certa. E aí o padrinho do totalitarismo ambiental, além do próprio David Rockefeller, foi um protegido dele, né? Além mesmo do indispensável Klaus Schwab, né? Que era um protegido do David Rockefeller, trabalha para a família Rockefeller, né? Um indivíduo chamado Maurice Strong. Os círculos diretamente ligados a David Rockefeller e Maurice Strong na década de 70 deram origem a organizações ultra fechadas e think tanks. Foi nessa época que começou a surgir o conceito de urlode, de paramaçonaria, que eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? E daí vem o Clube Neomalthusiano de Roma, o Clube de Roma, né? E aí você tem esse estudo aparece lá o Limits to Growth, limites ao crescimento, e aparece a Comissão Trilateral. Bom, terminamos então a segunda parte do nosso vídeo. Vamos para a parte final do vídeo. Pessoal, tendo como nossa fonte aqui um dos maiores analistas, na minha opinião, do mundo, que é o Scott Ritter. Veja, ele diz o seguinte: olha, a Rússia está destruindo o exército da Ucrânia. E Vladimir Putin já tem o golpe final na OTAN. Isso vai ser o título do vídeo de hoje, hein? Pronto. O ex-inspetor de armas da ONU, o Scott Ritter, que é um fuzileiro, né, ele explica a perspectiva russa sobre o conflito em curso na Ucrânia. O envolvimento da Rússia no conflito está enraizado lá na década de 90, quando a Rússia, eu já expliquei também isso daí no vídeo, acho que passado, hein? A Rússia estava num estado de caos, de decadência absurdo lá na década de 90, né? O Vladimir Putin assume o poder numa situação absolutamente precária. Ele teve de fazer muitas concessões para tentar segurar as pontas lá na Rússia, para a Rússia não ser esfacelada pelo Ocidente. Ele teve que tolerar, inclusive, vários níveis de corrupção interna, né? E ele teve uma grande capacidade estratégica de segurar as pontas, a fim de manter o poder também, a coesão política. Um dos compromissos que foi obrigado a engolir Vladimir Putin foi permitir que os oligarcas russos, que vêm desde a época soviética, né, e que estavam entrelaçados, digamos, com o tecido social e econômico russo, permanecessem no poder. No entanto, alguns oligarcas, como por exemplo Khodorkovsky, envolveram-se na política do Vladimir Putin e mesmo chegaram a desafiar o Vladimir Putin naquela época. Ou seja, você tinha uma penetração do Ocidente liberal, aí neoliberal na Rússia, atroz, né? Durante a década de 90, um período muito difícil, né, com muitas máfias, época de AIDS, de consumo de heroína nas ruas, né, de crocodilo e de drogas pesadas, né, foi um período terrível, de muitos suicídios na Rússia, né? Então o Putin, ele tinha que, veja bem, ele tinha que limpar o sistema das máfias oligárquicas sem se tornar um inimigo do Ocidente naquele momento, não tinha força para peitar de forma alguma o Ocidente. E o quinta coluna estava ali dentro, o oligarca, o neoliberal interno, né, bilionários que vinham desde a época soviética. Talvez ninguém compreendeu mais do que o Vladimir Putin que o sistema capitalista atual é ineficiente e alimenta todo tipo de corrupção. E ele teve de fazer compromissos para se manter no poder. E daí enfrentou esses desafios para levantar a Rússia. Que problemas? Guerras, sanções econômicas, corrupção desenfreada. Ele optou então, isso decorre de sua personalidade pragmática, pela sobrevivência da Rússia
em detrimento de sua reconstrução muito rápida. Ele aceitou compromissos que permitiriam a continuação de certas práticas corruptas presentes desde a época soviética. Tudo se complicou muito mais quando os Estados Unidos resolveram usar a Ucrânia para criar uma revolução colorida contra a Rússia para tirar o Vladimir Putin do poder, quando eles se deram conta de que ele era o homem providencial, que ele era o homem com a capacidade, com o poder efetivo, né? Apesar de todos esses desafios, o Putin conseguiu resolver boa parte dos problemas fundamentais da Rússia. Ele é uma virada na Rússia, né? Mas não se resolve tudo, né? Os problemas podem, inclusive, voltar. A economia da Rússia não encolheu tanto quanto esperado pelos Estados Unidos, devido às sanções, né, à guerra da Ucrânia. Putin investiu boa parte do dinheiro dos oligarcas na Rússia, submetendo boa parte deles. Isso diminuiu a dependência da Rússia dos oligarcas, né? E tivemos aí um divórcio econômico entre a Rússia e o Ocidente, o que levou a uma onda de patriotismo entre os russos. Eles viram o Ocidente como uma ameaça, né? E redescobriram o orgulho de seu país. Nós estamos no meio disso agora. A Rússia patriótica, né, fazendo a virada, e o Ocidente tudo fazendo para poder acabar com esse crescimento, com essa soberania. Essa revivescência do patriotismo fez com que os russos encarassem a guerra da Ucrânia como uma luta existencial pela sobrevivência da Rússia. Eles estão comprometidos com a vitória. A popularidade de Putin aumentou muito nas últimas eleições, hein? O Putin enquadrou as eleições como um apelo nacional à guerra. 88% dos russos votaram e apoiaram o Vladimir Putin. E após a sua tomada de posse, aqui, no dia 7 de maio último, ele planeja acabar com a corrupção da Rússia, do que resta ainda da oligarquia e do neoliberalismo ocidental dentro da Rússia. A tolerância é zero agora, inclusive por causa da guerra também, né? Então essa transição aí para uma nova Rússia, livre da corrupção de décadas, né, é uma consequência aí das tentativas do Ocidente de derrubá-lo, né? Em vez de permitir que o Putin limpasse a casa e fizesse a transição para uma era pós-Putin, né, as ações do Ocidente, dobrando a aposta contra ele, reforçaram e reforçam a posição dele dentro da Rússia. O Scott Ritter, nesta última entrevista, a Dani Haip-Hong, também aborda o contexto do envolvimento da China na guerra da Coreia, fazendo um retorno aí histórico, né? Ele traçou um paralelo entre o envolvimento dos Estados Unidos na guerra da Coreia e a atual abordagem dos Estados Unidos em relação à Ucrânia. Ele fez um paralelo na entrevista que ele deu para o Dani Haip-Hong, que aliás é um excelente canal de entrevistas. Os Estados Unidos calcularam mal sua capacidade de derrubar a Rússia, usando a corrupção nazista na Ucrânia. Da mesma forma, eles subestimaram as consequências da sua intervenção na Coreia. Esse erro de cálculo terá sérias repercussões e pode conduzir potencialmente a uma mudança dramática na dinâmica do poder global. Pessoal, então tivemos fontes hoje. Primeiro, o Alistair Crook e depois o Scott Ritter. Terminando o vídeo, pessoal. E o Brasil, hein? E o Brasil. Vamos terminar o vídeo falando rapidamente sobre o Brasil. O vídeo já está com 28 minutos. Os assuntos foram bastante intensos hoje, né? E a análise foi um pouco mais complexa do que o normal, né? Veja, o Brasil, do ponto de vista econômico, o Brasil apresenta déficits comerciais contínuos. Não há um controle de gastos no Brasil, de despesas. O teto de gastos já foi rompido. A situação econômica tende a se agravar nos próximos meses. Há uma disputa muito ruim entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. Essa disputa não ajuda. A visão que a gente tem é que a política do presidente do Banco Central está levando o dólar aí para casa dos 5,50, podendo chegar a R$6 o dólar, né? Isso no meio de um processo aí em curso, cíclico, né, e lento de desdolarização, e o dólar aumentando. É um problema sério no Brasil, hein? Determinar ou prever o que pode acontecer aí, hein? Ou prever que poderes podem o que no Brasil. Veja, um poder interfere no outro o tempo todo. Nós só podemos concluir que alguém ou vários aí no topo das famílias da elite, né, que são donas do Brasil desde as capitanias hereditárias até hoje, né,
se beneficia muito dessa disputa, desse imobilismo, dessa impossibilidade de se fazer as reformas que poderiam alavancar, por exemplo, a educação brasileira. A insegurança jurídica hoje é algo seguro, é seguro que vai ter insegurança jurídica, ou seja, é garantido que vai haver insegurança jurídica no Brasil. Porque um faz a lei e o outro desfaz, como se o outro nem existisse. Bom, pessoal, não quero ser pessimista, mas olha, a análise que eu faço é a seguinte, olha, o Brasil é uma potência econômica na América Latina, ele é um membro fundador dos BRICS. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre quem é o Brasil no Ocidente, ou se ele faz parte do Ocidente. Se ele deve aderir com mais franqueza, com mais clareza ao mundo multipolar em curso. Tá, sim, mas o Brasil ele fica na América Latina, né? Ele é quintal dos americanos. Veja, ele é uma casa dividida. Ele tem uma difícil tarefa aí de conciliar, né? E ficar entre a cruz e a caldeira, né? É perigoso você ser aliado dos Estados Unidos, né? E é arriscado você ser seu inimigo, né? Mas, por outro lado, você é um dos fundadores dos BRICS, né? E você está vendo aí para onde os sinos dobram. Bom, vamos em frente, pessoal. Canal Luz no Fim do Túnel chega ao fim de mais um vídeo para nossos seguidores. O canal está crescendo naturalmente, de maneira... Você pode também se tornar membro do canal, ajudar o canal, fazer um Pix. Está aí na descrição do vídeo. Como eu disse, o nosso canal está crescendo de uma maneira muito natural, né? E os comentários aí estão muito bem-vindos. Eu procuro responder na medida do possível a todos os comentários. Então, nosso canal aqui de mídia alternativa independente, mídia de livre expressão e livre comunicação. Agradeço muito a sua atenção ao nosso vídeo. Divulgue aí nas suas redes. Dá o like para o YouTube gerar aí o algoritmo, né? Faça um comentário. Torne-se seguidor. Traga um seguidor para o canal. Torne-se membro se você desejar ajudar o canal. Bom, sendo que tínhamos para hoje, agradeço aí a atenção de todos. Até a próxima e fiquem com Deus.